Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema que eu já acompanho há bastante tempo. Acabou se transformando aí na minha tese de doutorado, posteriormente se transformou aqui no meu livro e atualmente faz parte da minha pesquisa no pós-doutorado. O nome desse conceito é juristatus. Mas antes de explicar esse conceito, eu gostaria de começar com uma pergunta. Por que tantas pessoas oriundas de classes sociais mais populares, pessoas com menos acesso à educação, de um tempo para cá a gente viu essa classe acessando a educação superior, que até um tempo atrás no nosso país era privilégio de uma elite? E a questão é por que depois que as pessoas de classes populares entram na faculdade de direito, por que elas passam a defender exatamente o sistema que as oprime? Por que ela passa a reproduzir o discurso do opressor? Ou seja, por que alguém que cresceu na periferia, cresceu enfrentando dificuldades econômicas, cresceu presenciando a desigualdade, cresceu experienciando as limitações de acesso, por que essas pessoas, muitas vezes, ao entrar na faculdade de direito, reproduzem discursos conservadores, discursos elitistas, discursos muitas vezes até profundamente alinhados à estrutura tradicional, à estrutura de poder? E essa pergunta me inquietou durante anos. E talvez a melhor forma de explicar essa inquietação seja começando pela minha própria vida, pela minha própria história. Porque eu sou filho de pais analfabetos. Meu pai era semi-analfabeto, minha mãe analfabeta, muito sábia, mas sem acesso à educação formal naquela época. Ou seja, eu não nasci em um ambiente acadêmico, não nasci cercado de livros, nunca tive uma biblioteca em casa. Como a vida de muitos brasileiros, a minha trajetória ela foi construída com muito trabalho, com muito estudo, com muita persistência, resiliência e, acima de tudo, com muita fé na educação. Sim, e deu certo, porque a educação transformou completamente a minha vida. E é justamente por acreditar profundamente na educação que eu comecei a observar um fenômeno que me chamou muito a atenção. Ao longo desses anos, trabalhando como professor e convivendo diariamente com estudantes de direito, eu percebi algo curioso. Muitos alunos chegavam à universidade até com certo brilho no olhar, com certo ideal. Alguns até questionavam as desigualdades que viviam, questionavam as injustiças, a violência policial, a falta de acesso, a falta de infraestrutura nas periferias, de oportunidades. Questionavam os privilégios de alguns jovens, que era injusto aquela concorrência. Mas depois que eles entram na faculdade de direito, começam a estudar, onde a gente pensa que agora vai desabrochar um pensamento crítico, o que observamos é que ao longo dessa formação, gradativamente, esses alunos passavam a enxergar o mundo de outra maneira, passavam a valorizar os símbolos do status,
passavam a admirar determinadas estruturas de poder, ou seja, passavam a reproduzir discursos que até há pouco tempo eles até criticavam. Foi então, meus queridos, que eu comecei a me perguntar: o que acontece durante esse processo de educação jurídica? O que mudou? Ou seja, o que transforma a visão de mundo dessas pessoas? O que transforma a cosmovisão dessas pessoas? E foi dessa reflexão que nasceu o conceito de juristatus. O juristatus, ele pode ser entendido como um processo pelo qual os estudantes de direito, eles passam a internacionalizar uma racionalidade jurídica, muitas vezes marcada pelo tecnicismo, pelo conservadorismo e, acima de tudo, pela valorização do status associado à profissão, à carreira jurídica. Veja bem, não estou dizendo que isso acontece com todos. Seria injusto até afirmar isso, mas acontece com frequência suficiente para merecer uma atenção da gente, para merecer uma observação científica. O estudante entra no curso buscando uma ascensão social e não há nada de errado nisso. Pelo contrário, isso é extremamente legítimo, buscar melhorias na condição de vida. Isso está completamente alinhado com o sentido da educação. O problema é que, muitas vezes, essa ascensão social não vem acompanhada de emancipação, não vem acompanhada de uma emancipação, quando eu digo, é no campo intelectual. E aqui está um dos pontos mais importantes da minha pesquisa. Durante muito tempo, acreditou-se que a simples ascensão, ou seja, o simples acesso à educação produziria automaticamente consciência crítica. Mas a realidade, ela é muito mais complexa do que parece. Porque a educação, ela pode sim libertar, mas também ela pode ser um mecanismo de reprodução. Ela pode emancipar o sujeito, mas ela também pode ser um mecanismo de adaptação do sujeito. Ela pode formar cidadãos críticos, mas também ela pode formar indivíduos perfeitamente alinhados, ajustados às estruturas já existentes. Foi nesse momento que encontrei em Karl Marx, por exemplo, uma importante chave de interpretação. Marx afirmava que as ideias dominantes de uma época são, normalmente, as ideias da classe dominante. Isso significa que o poder, ele não se mantém apenas pela força econômica, ele não se mantém apenas pela força política, ele se mantém, sobretudo, pela força, por meio, por intermédio das ideias dessa sociedade, dos valores dessa sociedade, das crenças dessa sociedade, dos símbolos dessa sociedade, das formas dessa sociedade ser, agir e pensar. E isso me levou a uma reflexão importante, pessoal. Talvez o problema não esteja apenas em quem controla as riquezas que são produzidas. Talvez o problema também esteja em quem controla a produção de ideias. A educação pode abrir portas? Sim, mas nem sempre ela questiona quem construiu o prédio. A educação pode promover mobilidade social? Sim, mas nem sempre ela promove a consciência crítica. E aqui entra outro autor fundamental na minha pesquisa, que foi o Bourdieu. Porque o Bourdieu, ele vai desenvolver o
o conceito do chamado hábitos. E de forma simples, hábito é o conjunto de disposições que incorporamos ao longo da vida e que orientam a nossa forma de ser, a nossa forma de sentir, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Quando um estudante, então, ingressa na faculdade de Direito, ele passa a conviver com determinados valores em sua volta. Ele passa a conviver com determinadas linguagens, com determinados símbolos, com determinadas formas de reconhecimento social. Aos poucos, tudo isso vai influenciando na sua visão de mundo. O Juristatus, ele dialoga diretamente com essa ideia, mas procura explicar algo ainda mais específico. Ele procura compreender como ocorre a adesão simbólica ao universo jurídico tradicional. Como alguém passa a enxergar a realidade pelos olhos das estruturas que antes o excluíam dela. E aqui existe uma frase muito conhecida, atribuída ao Paulo Freire, que dialoga profundamente com essa visão de mundo, né? Ela diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor ou se tornar o opressor. Independentemente da discussão sobre a formulação exata da frase, né? A ideia é extremamente poderosa, porque ela nos obriga a pensar sobre o verdadeiro sentido da educação. Será que educar é apenas preparar alguém para ocupar uma posição melhor dentro de um sistema que já tem uma engrenagem própria? Ou educar significa desenvolver uma consciência capaz de compreender criticamente esse sistema? Essa é uma pergunta fundamental. E talvez uma das conclusões mais importantes do meu trabalho seja justamente esta. Entrar na universidade não garante consciência crítica. Receber um diploma não garante emancipação. Possuir conhecimento técnico não significa compreender a realidade em profundidade. A educação transformou minha vida, mas minha pesquisa me ensinou que transformar a vida de alguém não é exatamente a mesma coisa que emancipar sua consciência. Existe uma diferença importante entre mobilidade social e emancipação intelectual. Mobilidade social significa melhorar de vida. Emancipação intelectual significa compreender criticamente o mundo em que nós estamos inseridos, o mundo em que vivemos. E o ideal é que a educação produza as duas coisas, tanto a melhora de vida do sujeito sob o ponto de vista de ascensão social, mas principalmente da sua formação humana no sentido de se entender como cidadão que está no mundo, que se transforma dia após dia e neste processo de transformação ele transforma o mundo em sua volta. O problema, pessoal, é que nem sempre isso acontece. Por isso, ao longo da pesquisa, eu procurei defender uma educação comprometida não apenas com a formação profissional, mas também e, sobretudo, com a formação humana. Ou seja, uma educação capaz de desenvolver a autonomia do sujeito, desenvolver a capacidade crítica desse sujeito, e o seu poder de reflexão, de consciência histórica, de diálogo. E foi exatamente por isso que também eu dialoguei muito com autores, né, como Paulo Freire, como Edgar Morin, com Habermas e com meu eterno mestre Antônio Joaquim Severino. Todos eles, cada um à sua maneira, defendem uma educação que ultrapasse a simples transmissão de conteúdos. Uma educação que forme sujeitos e não apenas profissionais. E eu acredito profundamente que estudar é um ato de resistência. Talvez um dos maiores atos de resistência que uma pessoa
possa, né, realizar quando ela nasce, principalmente quando ela nasce pobre. Mas hoje eu acrescentaria algo. O maior ato de rebeldia não é apenas estudar, é estudar sem perder a capacidade de questionar. É estudar sem abandonar suas origens. É estudar sem abrir mão da reflexão crítica. É estudar sem transformar o conhecimento em um instrumento de prepotência, de arrogância ou de reprodução de desigualdades. Porque o verdadeiro objetivo da educação, ele não deve apenas permitir que alguém suba na vida, no status social. Ela deve, sim, permitir que alguém compreenda a própria vida. E talvez seja justamente aí que esteja a principal contribuição do conceito de juristatus. Porque não se trata de uma crítica ao direito. Eu sou advogado, eu sou professor, eu acredito profundamente na importância da ciência jurídica. O problema definitivamente não é o direito. O problema é qualquer processo educacional que substitua a reflexão por adaptação, que substitua a consciência por conformidade, que substitua a humanização pelo tecnicismo. Ao final dessa pesquisa, eu cheguei a uma convicção muito simples, que a educação, ela não é neutra, ela sempre forma alguma coisa. A pergunta é, o que estamos formando? Pessoas preparadas para compreender e transformar o mundo, compreender e transformar a realidade? Ou pessoas aptas e conformadas e prontas para defender o mundo tal qual ele está estruturado? Essa é uma reflexão que eu vou deixar aí para vocês. E se você chegou até aqui, deixa aí seu comentário. Eu quero saber aqui a sua opinião. A universidade forma pessoas mais críticas ou mais adaptadas ao sistema? Um grande abraço, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.